Olá para você que está nos acompanhando pelo YouTube do Mais Buritis, nós estamos no 5º episódio do quadro Mulheres que Inspiram e hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história da Liliane Aparecida. Mulheres que Inspiram, 3ª temporada, conhecendo a história de mulheres que são destaque em Buritis. Oferecimento Smart Cell, Espaço Equilíbrio, Mais Lingerie e Pijamas, Loja do Bebê e Sorveteria da Praça. Bom dia, conta pra gente quem é a Liliane. Bom dia, Luana, bom dia a todos, Liliane, nascida em Buritis, filha de Buritis, filhos de pequenos agricultores de Buritis, filho de Antônio Ferreira da Costa, a mãe é de Maria do Carmo Costa, com 2 irmãos, mãe de 3 filhos, mãe de Antônio Vinícius, Caio Rezende e André Gabriel, Nascida e criada na cidade de Buritis, vindo de uma família muito humilde, muito simples, mas onde me ensinou muitos os valores, E muita coisa para se falar, Mas tem coisas que marcam muito a nossa vida. E como eu falei para você, sou de Buritis, já trabalhei em fazenda, já trabalhei na roça, já trabalhei até de boia fria, já trabalhei de doméstica por muitos anos, de babá, Já tive toda uma caminhada, já fui servente escolar, trabalhei como servente escolar há quase 6 anos e tinha um sonho de ser professora, E ali sempre desde pequena querendo ser professora, me ingressei como professora, trabalhei como monitora de creche, como coordenadora, Trabalhei em projetos pela Prefeitura Municipal, trabalhei como professora, sou formada com pedagogia, sou formada em artes visuais, formada em história, sou formada também como professora de apoio, professora de EE, na área especial, graduada e pós-graduada em todas essas áreas, Mas, como todo mundo, comecei lá de baixo, com muita humildade, sempre lutando e buscando. Às vezes Deus, a gente quer algo e Deus tem algo maior pra gente. Fui professora muitos anos no município e também professora no estado. Já vai para 9 anos que eu estou como diretora. Fui diretora na comunidade São Vicente, onde eu fui criada, nascida e criada ali na comunidade São Vicente. Tive a oportunidade e o prazer de trabalhar ali no São Vicente por 4 anos como professora e 4 anos como diretora. E logo após alguns problemas que eu tive, me fizeram um convite de eu aceitar a escola da cidade para continuar esse meu trabalho aí como diretora. Mas toda a história sempre tem os lados bons, positivos. A gente sempre tem muita fé, crer muito e acreditar que tudo pode. Porque Deus é bom todo tempo e toda hora. E no decorrer desse tempo eu vinha já fazendo um tratamento em Brasília, Eu tinha dispneia de som em alto grave. E lá eu comecei a fazer um tratamento, fui para uma gastro, que tratei 4 anos, com problemas de refluxo, com problemas gástricos. E foi um tratamento que fazia um tratamento, às vezes melhorava, de repente voltava tudo de novo, com gastrite, enfim. E nesses tratamentos, a médica pediu, no início do ano de 2019, para que eu fizesse uma endoscopia. Eu fiz a endoscopia no Hospital São Lucas com o Dr. Misael e ela passou, deu um H. pylori, e me passaram a medicação, um coquetel de remédios, onde eu tomei, e a médica pediu de Brasília, pediu para que eu esperasse 3, 4 meses para repetir novamente. E naquela época, eu lembro de Misael falar que eu teria que fazer uma cirurgia, porque seria o certo para não ter outros problemas futuros. A médica falou que não era necessário, pediu para fazer uma endoscopia em outra cidade, eu fiz em Unai, onde eles detectaram que tinha matado a bactéria, e que tinha dado uma gastrite leve, enfim. Quando depois desse tempo, eu comecei a ter uma perca de peso do nada
e comecei a dar ânsias de vômito com rajos de sangue. Aí eu voltei no Hospital São Lucas e nós fomos fazer uma nova endoscopia. Após essa endoscopia, o médico que fez, que foi o Dr. Misael, me chamou de volta no hospital, perguntou se já tinha saído o resultado da biópsia. Ainda não, porque demoraria de 20 a 30 dias. E ele me disse, eu vi, na hora que eu estava fazendo a sua endoscopia, eu vi algo no seu estômago. E é algo sério. Você está com um câncer no estômago. E eu falei, não estou, em nome de Jesus eu não vou estar. E ele falou assim, vamos acelerar, porque CA de estômago, ele dá metástase, né? Muito rápido, como vários outros, infelizmente, essa doença às vezes causa isso. E eu acelerei o processo de estar buscando o resultado da biópsia. E o resultado da biópsia saiu no início de dezembro. E quando saiu, eu mandei foto, né? Na época era o prefeito Dr. Kenny, que era o prefeito, e já era médico meu e da minha família já há algum tempo. Eu mandei a foto para ele. E aí ele, na mesma da hora, ele já olhou a foto, perguntou de quem que era ali o exame, que eu não mandei ali com meu nome, só tirei a foto ali mostrando, perguntando o que que era aquilo, né? O que que significava aquele resultado. E ele me disse, olha, se infelizmente deu alguma coisa ruim aí, mas não quis me falar o que que era, quando eu disse que era eu. Logo em seguida ele já ligou pro Leandro, né, que é meu companheiro, e já falou para ele, traz ela para Brasília, porque ela vai precisar fazer uma série de tratamento e tal. E aí começou a minha luta. Ali começou a minha luta. E Deus sempre cuidando de tudo. Na hora foi desesperador. Como eu acredito que é para todo mundo quando recebe uma notícia assim. Deus começou a encaminhar as coisas. Aí juntou o Dr. Misael, o Dr. Kenny, que conseguiu um tratamento para mim de início, né? Porque eu começava já a fazer vômitos de sangue, então foi uma emergência. Me levou para Brasília e ali ele conseguiu com os médicos lá para poder fazer a cirurgia. Eu dei entrada no agarram, o meu irmão deu entrada junto com a regulação de Buritis para o Hospital de Barretos e o Dr. Kenny deu entrada no Hospital da Celândia. E o Misael sempre falava para mim, não espera, aonde sai primeiro você vai, porque não é caso de esperar. E aí aonde saiu primeiro a gente foi fazer a cirurgia. A primeira cirurgia chama gastrectomia de Y de rum. Foi onde eles retiraram 70% do meu estômago. E foi uma cirurgia muito grande, né? Alguns dias ali sem poder comer e tudo, só depois através de líquidos. Passei alguns dias, algum tempo em Brasília até me recuperar melhor e depois eles me deram alta para vir para Buritis. E fiquei aguardando o resultado da biópsia para dizer se eu teria que fazer um acompanhamento com químio, rádio. Quando o Leandro foi ao hospital pegar o resultado, deu que não tinha dado nada. Ou seja, eles fizeram várias biópsias e não tinha dado que precisava fazer aquele tratamento. E nisso, o Hospital de Barretos me chamou. E o pessoal da regulação entrou em contato comigo, eu recém-operada de pontos, fomos para Barretos. Aí chegou lá, eu expliquei toda a minha situação, que como foi uma cirurgia de emergência que tive que fazer, expliquei tudo que eu passei, que eu não tinha condições de fazer, de pagar aquele tratamento. E aí eles me aceitaram no hospital, lá eles retiraram os pontos da cirurgia e começou a fazer uns exames e diziam para mim, se não der nada na biópsia, no material que você trouxe, não der nada, você vai ficar fazendo só um acompanhamento, né, de meses, 3 em 3 meses, 6 em 6 meses aqui em Barretos. Ótimo. Começou a fazer os exames pós alguns dias.
E o último exame eles deixaram para eu fazer depois de 40 dias de operado, porque como tinha tirado uma parte boa do estômago, e lá eles detectaram, né, que o tumor estava nos 30% do estômago. Aí começou uma nova luta. Ali foi algo assim assustador para mim, quando os médicos terminaram a endoscopia, me chamou e disse pra gente que a gente não sabia se já era uma metástase ou o que poderia ter sido. Que eu teria que começar a fazer um tratamento rápido. Lá eu já saí de lá com um marcado para fazer uma cirurgia onde eu coloquei um porta-catéter, onde eu tomava as quimioterapia. E começou as quimioterapia. 4 ciclos primeiro de químio, uma químio muito extensa, muito agressiva e forte para combater ali, né? Após esses 4 ciclos de químio, eles me submeteram a outra cirurgia, né? Onde me abriram de novo no mesmo lugar onde haviam feito a primeira e retirou o restante do estômago. Tirou todo o estômago. E depois continuou mais outro ciclo de mais 4 quimioterapias. E não foi fácil essa caminhada. Todo mundo que passou, que passa por um tratamento desse, sabe o quanto é doído, doloroso, mas com a graça, com a fé e com a vontade de viver, você vai lutando e vai sobrevivendo todos os dias. E eu nunca vou esquecer daquela noite. Tivemos que ficar um tempo ali em Barretos, né, morando, residindo ali. E eu com muitos tubos e muita febre, muita febre. Cheguei a 42 quilos, definhei na verdade, né? Porque não conseguia comer, às vezes passava até 5, 7 dias sem comer, sem beber água. Geralmente as químios me davam um fungo na garganta e eu não conseguia beber água naquele período. Ficava sem comer, sem beber, aí tinha que tomar soro, remédios. E naquela noite eu falei com Jesus, como eu nunca tinha falado. E eu falei com ele assim, Senhor, se o Senhor achar que eu sou merecedor da sua misericórdia, do seu amor, mais uma vez, se o Senhor achar que eu sou digna de ficar de pé, o Senhor vai me levantar. Se o Senhor achar que meu tempo aqui na terra também é o Senhor que vai determinar. Falei mesmo com Jesus de verdade. No outro dia, já acordei sem febre nenhuma. 3 dias após, eles começaram a tirar os tubos, né, as coisas, e de lá para cá, Jesus me levantou de uma forma assim inexplicável. Eu falo que tudo é para honra e glória dele, para que todos possam olhar para mim e ver o quanto Jesus é bom. Na Bíblia diz: pedis ao meu filho, através do meu filho eu te ouvirei. Né? Então Deus, ele deu o que ele mais tinha de bom, que foi o Jesus para morrer por nós. E eu falei com Jesus naquela noite com muita fé. E sempre com muita fé. Nunca reclamava de nada. Nunca reclamei de nada, nunca reclamo. Da situação da doença, dos problemas, de tudo que eu passei. Mas sempre com muita fé, com muita esperança, com muita resiliência e com muita gratidão.